cuidar do corpo físico, é lógico, mas a gente tem que entender que o espiritual, às vezes, tem muito a ver com qualquer tipo de problema que a gente está passando naquele momento, tá? Então, foi uma das histórias de relatos, né, de pacientes que eu achei muito bacana trazer. Então, foram 3 vidas sofrendo e essa vida que ele conseguiu se libertar porque nós encontramos qual era o fractal que estava ocasionando, né, essa perturbação na cabeça dele, ele não conseguia nem com remédio, ele estava conseguindo melhorar. Isso é muito interessante porque assim, a gente vê muito hoje isso, as pessoas com problemas emocionais ou com ansiedade, né? Ou com outras questões envolvidas. Em muitos casos eu já vi pessoas que não foram lá e tiraram remédio de uma vez, mas conseguiram, de um tarja preta. Sim. E eu sempre falo para a pessoa, não tira o remédio. Mas, às vezes a pessoa entra num tratamento espiritual e o próprio médico vai diminuindo, chega uma hora que tira. Vamos lá, tá resolvido. A pessoa entrou num aspecto espiritualista e resolveu uma questão. Sim. E aí, a espiritualidade batendo, né? Muitas vezes o médium não desenvolvido pode ter um problema também, né? Com E certeza. aí, você falou que já atendeu alguns médiums, né? Sim. E aí a energia do médium é diferente quando você vai acessar, né? Quando a Total. pessoa era para estar trabalhando, era para estar fazendo algo. Às vezes você acessa também o mentor dessa pessoa que está lá, tipo, oh, vamos? Sim, na verdade, a egrégora conversa, eu falo que são as fofocas astrais que eles fazem lá, né? Se a pessoa tiver que ouvir alguma coisa, alguma frase ou alguma história, e o mentor puder, porque tem também aquele fato de o mentor poder falar naquele momento para aquela pessoa, né? Vem no final das histórias, ou vem recados para a pessoa, falando assim: olha, aqui o seu mentor está escrevendo, e fala as coisas para a pessoa que, para mim, às vezes nem faz sentido, que eu não sei o que a pessoa está passando lá no dia a dia dela, né? Eu sei o tratamento, e a pessoa fala: puxa, eu estava pensando nisso. Então, geralmente, são pessoas que têm uma mediunidade, vamos dizer assim, que não é que está mais conectada, é que tem mais abertura, vamos dizer, né? Porque conexão todo mundo tem, né? Mas tem mais abertura, ou às vezes estava pedindo aquilo. Então, muitas histórias vêm sim, alguns recados dos mentores, mas tem que ter aprovação primeiro. Tem uma hierarquia totalmente, né? É igual a nossa aqui, mas deles que se pode falar ou não pode. Então, depende muito da pessoa, não é todo mundo. Que nem a história que você falou, né, da criança foi jogada no lixo, né? É forte isso, e só que a gente vê também o seguinte, hoje em dia é muito difícil uma pessoa se formar em medicina. Sim. Ela tem que ter um poder aquisitivo, mas ainda, aos trancos e barrancos, você vê pessoas que se esforçam lá e conseguem e tal, mas é uma área bem difícil, é bem cara, né? É. Só que aí a gente vê o quê? Hoje tem uma série de questões que até você vê que é um mínimo de pessoas que conseguem, assim, que já não tem um poder aquisitivo, né? Normalmente você vê as faculdades de medicina, tá cheio de gente com poder bom aquisitivo, de Sim, é a família, né? maioria, né? Mas você vê lá uns garimpos, umas pessoas esforçadíssimas que vai e consegue não sei o quê, e vai e se forma. Só que naquela época que aconteceu o caso, você vê como as coisas se encaixam. A única maneira foi outra família pegá-lo para Exato. poder ir lá e bancar essa possibilidade dele ser médico, Nada né? tá errado. Tudo se encaixou, né? Uhum. E veio através de algo que possivelmente pode ter gerado esse trauma também, né? Essa rejeição, né? No Sim, caso, né? sim. Mas fez cumprir o propósito. E aí a gente vê dentro do seu trabalho, de egrégoras e tudo mais, que a conta não quebra, né? Mesmo que aparente estar acontecendo a maior injustiça do mundo, a pessoa chega numa revolta até você, Sim. e às vezes ela sai, tipo, tá, foi menos. Exato. A pessoa fala, exagerei um pouco, geralmente. Porque assim, se a gente for olhar de fora né, de fora a história das pessoas, nada tá errado. Tudo tem um porquê, né, na vida. Então você fala: "Poxa, por que que eu tô passando por isso agora? O que que tá acontecendo com a minha vida? Por que que Deus tá fazendo isso comigo?" Pra você ver, não é Deus mesmo. São coisas que a gente faz na nossa vida, porque nós temos o livre-arbítrio, tá? E aí a gente puxa isso para o nosso campo energético e a gente leva para outras vidas, né? Então,
eu falo muito da pessoa ter consciência, porque a gente está falando aqui de consciência, né? Se a pessoa não tiver consciência que não é Deus que está fazendo, agindo na vida dela daquele jeito para ela sofrer, porque Deus é amor, por que Deus vai querer que você sofra, né? Para mim, isso é uma coisa óbvia. Você tem que entender e trabalhar junto com a egrégora e eu junto com a pessoa, tá? Por isso que eu falo, a terapia é acompanhada, sim, e eu faço os tratamentos online, porque tem muita gente que, como eu, quando eu fiz lá a ressonância harmônica no começo, eu falei, eu vou tirar de boa a ressonância harmônica, né? O professor Hélio fala, não, é que você pode começar a fazer a ressonância e perder tudo. E o que aconteceu comigo? Eu perdi tudo. Perdi emprego, perdi tudo material, óbvio, né? Emprego, dinheiro, perdi tudo. Foi uma fase muito muito perturbadora de um certo momento, mas que eu cresci muito com tudo isso, tá? Então, quando a gente pensa em fazer alguma terapia, fazer uma ressonância harmônica, a gente fala, eu vou tirar de letra, e não é bem assim, né? Igual a terapia, eu vou fazer a terapia, vai acabar com todos os meus problemas. Não é bem assim. A gente tem que ter consciência, a gente tem que entender que pode ser que a gente passe por alguns momentos não muito bons, de repente, mas que a gente tem que levar isso como um crescimento. É sempre um crescimento, né? E eu falo, não tem certo ou errado, né? A gente que acha que às vezes tem, mas depende muito da pessoa, depende muito do caso da pessoa, depende da consciência da pessoa, principalmente, tá? Então, por exemplo, você falou que você me perguntou até, tem muita gente espiritualista que vem até você. Sim, acho que 90% são pessoas espiritualistas, né, que já entende, mas as outras que não são, às vezes demora um pouquinho mais para solucionar aquela coisa que eles querem. As pessoas são imediatistas, né? Às vezes não dá para fazer. Amanhã vai estar tudo, a sua vida vai estar linda, mas assim, as pessoas elas têm que entender que o estudo, a consciência, e entender também que se demora um pouquinho, às vezes, não é o momento. E não é. Tem gente, às vezes, que vai se curar de alguma coisa e não vai se curar de outra, porque às vezes não é o momento dela e não é o que tem que ser, porque tem o livre-arbítrio, que tem as regras também, né? E aí você falou da ressonância do Hélio Couto e tal. Hélio Couto tá encarnado, né? O pessoal falou que estava desencarnado, apareceu o homem aí nesses tempos aí, né? Com certeza. Vem para cá fazer uma live com a gente. Chama o Hélio, ele não vai, hein? Só fica lá no espaço dele. Ele não vem. Tá numa caverna. Vai saber, né? Pode ser. Mas aí você falou da ressonância. Muita gente fala sobre a ressonância. Alguns ressonantes devem te procurar também, né? Pessoas que fazem um trabalho lá com ele. E o pessoal fala, nossa, é a mesma coisa que você. Deu uma reviravolta aí. E aí tem um mecanismo ali. Mas eu acredito também que é o seguinte. Tudo aquilo que está programado ali, que você faz parte, também está sendo ativo porque você deu o comando, né? Você está acreditando que aquilo é aquela. Você faz uma lista. Sim. Aquela lista que você colocou lá, tal coisa, tal coisa, tal coisa, começa a bater na tua mente, né? Sim. Então, se você tá lá falando, vamos dar um exemplo, a pessoa chegou e falou, quero ser médico, né? Mas aí ela tá trabalhando na área de, sei lá, marcenaria. Ela vai precisar sair daquele lugar. Com certeza. Então, tecnicamente, a pessoa às vezes vibrou com uma intensidade muito alta para ir para uma outra área. O que o universo entende? Tá, para ela poder fazer o que ela está mentalizando agora, ela tem que ter uma reviravolta na vida. Então, talvez seja isso, né? Exato. A tal da catarse e tal, que o pessoal reclama tanto. Exatamente, né? Isso. E eu trabalhava em outra área, eu era executiva em multinacional, e eu olhei um dia, e eu sempre estudando, e eu olhei um dia, eu olhei para trás e falei, o que eu estou fazendo aqui? Se eu quero mudar, eu tenho que começar a mudança, porque é de dentro para fora, como o próprio professor Eli fala, e é verdade. Então, é fácil falar? É difícil fazer? Porque você tem boleto para pagar, você vive na terceira dimensão, né? Só que você tem que decidir o que você realmente quer. E quando ele fala assim, Fael, nós somos o que nós pensamos, é muito verdade. Nós somos o que nós pensamos. Então, a gente tem que entender que se você quer alguma coisa, às vezes, você falou até o exemplo do médico para o marceneiro,
É algo bem diferente, né, totalmente de lados opostos. O marceneiro pode ser médico? Pode. Desde que você tenha intenção e queira, as coisas vão acontecendo, é muito doido, mas as coisas vão acontecendo na tua vida para você sair daquela profissão, você fazer coisas diferentes, você conhecer gente diferente. Então, o universo, vamos dizer, ele vai te guiando para outras coisas na tua vida que às vezes você passa necessidade, você perde o emprego, né, fica sem dinheiro, mas naquele momento você não está entendendo, mas que no futuro você vai olhar para trás e vai falar: "Poxa, eu entendi por que que eu passei por aquilo", né. Uhum. Então, é É, bem e às vezes você assim. vai ver lá, o cara quer, você vai dar exemplo de novo do médico, o cara quer ser médico, mas ele quer trabalhar 12 horas por dia, não vai. Não, Você tem como você trabalhar das 8 às 6, nem que você queira, é, se fazer faculdade de medicina. não Então dá. vai ter que abrir mão, Vai ter que ganhar bem menos, de repente, do que ele ganhava, né, vai ter que ter né. alguma coisa acontecendo aí para a pessoa mudar o rumo, né. Exatamente. Então, às vezes, e eu penso assim, às vezes as pessoas também elas entram num procedimento que ela tá lá num cargo concursado. Aquilo garante lá o plano de saúde do filho, a escola, tal, mas a pessoa também tem ansiedade. A Sim, pessoa tendo ansiedade, ela coloca a carroça na frente dos bois. Ela sim, podia ir alimentando alguma coisinha ali, né, mas todo mundo tem isso aconteceu comigo também, né, eu não sim. vou falar que eu tô falando do outro, eu tô falando aconteceu comigo É, também. nós, né. A gente idealiza um negócio, coloca tanta energia naquilo que cai de uma vez, pra você sair de um meio e ir para o outro. Exato, Podia ser diferente, mas às vezes talvez o diferente é entrar numa zona de conforto que a pessoa empurra lá mais 5, 6, 10 anos para mudar, né. com Então certeza. talvez esses processos sejam importantes. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.